Olá pessoal, nesse segundo vídeo do nosso módulo A Base de Tudo, Criação com Apego, eu quero falar um pouquinho sobre a teoria por trás da criação com apego. Criação com apego é um conjunto de estratégias, um conjunto de ferramentas, de práticas que você escolhe com a intenção, como a gente falou no primeiro vídeo, de corresponder às necessidades da criança, de olhar para a criança com essa forma positiva, de educar com respeito. Então, é um conjunto de práticas, não é um livro de receitas, não é um monte de regras, coisas que você pode e que você não pode seguir, mas um conjunto de práticas que vão corresponder a essa lógica mesmo do respeito, às necessidades da criança. Mas, antes da criação com apego surgir, teve uma pessoa que criou a teoria do apego, e a criação com apego é baseada nessa teoria, porque normalmente as nossas práticas, o mais correto é isso mesmo, as nossas práticas terem como fundamento alguma teoria, e assim é com a criação com apego, o que está por trás dela é a teoria do apego, que eu queria contar um pouquinho para vocês, Então, tem um psicanalista inglês que já faleceu há muitos anos, em 1990, ele nasceu em 1907, é o John Bowlby. O John, o que acontece? Ele foi fazendo várias observações sobre o cuidado na primeira infância, sobre como os adultos correspondiam ao desconforto e à ansiedade das crianças pequenas e qual que era o efeito disso. Então, quando você tinha um cuidado adequado, quando você correspondia a essas necessidades, ao desconforto, à ansiedade da criança pequena, qual que era o efeito disso, e quando você não correspondia, quando o adulto não correspondia a isso, qual que era também o efeito. E a partir dessas observações, esse psiquiatra inglês, psiquiatra infantil, foi descrevendo esses efeitos do cuidado materno e do cuidado paterno sobre as crianças, nesses primeiros anos de vida. E uma coisa muito interessante é que o Bowlby ele ficou impressionado com as evidências, com os efeitos adversos ao desenvolvimento, com os efeitos negativos no desenvolvimento, que foram atribuídos a esse rompimento da interação com a figura, especialmente com a figura materna na primeira infância, E Bowlby ficou impressionado através das suas observações, das suas pesquisas, com as evidências dos efeitos negativos ao desenvolvimento da criança relacionados a esse rompimento na interação com uma figura, especialmente a figura materna, mas também a gente vai ver que isso funciona, claro, para a figura paterna também, quando existe esse rompimento na interação, quando essa figura de importância não corresponde aos desconfortos e à ansiedade da criança, qual é o efeito disso no desenvolvimento dela. Então, vários estudos dele e de outros pesquisadores foram para falar em relação a isso, e com isso deram origem às primeiras formulações, às primeiras ideias da teoria com apego. Uma coisa muito interessante que John Bowlby foi falar só em 1989, quase assim já no final da carreira dele, muito perto dele falecer, foi que ele considerou o apego como um mecanismo básico dos seres humanos. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando no primeiro vídeo, O que isso quer dizer, O que quer dizer um mecanismo básico dos seres humanos? Quer dizer que é um comportamento nosso biologicamente programado. Você não consegue desprogramar isso, Você não consegue desprogramar o apego. A gente até tenta por conta das influências externas, Por conta dessas ideias de que apego é ruim. Mas assim como o mecanismo de alimentação e de sexualidade são naturais, na nossa vida, o apego também é algo natural, É um mecanismo básico do ser humano. E o papel do apego na vida dos seres humanos, ele envolve principalmente esse conhecimento de que você tem uma figura de apego, assim é que o Bowlby considera e chama esse adulto que vai ser para a criança aquele que vai interagir, que vai se conectar e que vai se colocar nesse lugar de referência, Então,
esse papel do apego envolve o conhecimento de que você tem uma figura ali que está disponível, que te oferece respostas, né, que te proporciona um sentimento de segurança e que fortalece a sua relação com aquela pessoa, né? Então, a gente sempre vai ter, naturalmente, uma ou duas figuras de apego que normalmente vão estar representadas pelos pais ou talvez pelos avós, né? Dependendo de quem for o cuidador, a pessoa que se relaciona principalmente com a criança. Então, isso é algo que é intrínseco, assim, que vem de dentro de nós, né? Isso ninguém consegue mudar, ninguém consegue tirar. Então, as pessoas podem falar disso de uma maneira negativa, mas elas não conseguem mudar isso. E é muito interessante, assim, porque quando a gente vai transformar essa palavra apego em inglês, porque John Bowlby, né, como em inglês ele foi falar do attachment, né? Então, e aí a gente transformou attachment, que é em inglês, em apego. E no Brasil a gente considera essa palavra apego como algo muito negativo, né? Então essa criança é muito apegada à mãe. Ou às vezes a mãe fala se sentindo culpada, eu sou muito apegada a ele. E quando a gente transforma essa palavra de volta para o inglês, que é attachment tem a ver com vínculo, né? Então é apego no sentido de vínculo, de ligação, de conexão. Então eu gosto sempre de falar sobre essa relação assim, de significância com o inglês, porque eu acho que amplia, né, a nossa consciência sobre o que de fato significa apego, né? Então o que John Bowlby também declarou pra gente, né, que o relacionamento da criança com os seus pais, ele se dá por um conjunto de sinais, né, que o bebê informa para os pais. Então, à medida que esse bebê vai demandando, vai pedindo, né, vai mostrando para os pais o que ele precisa, quais são as necessidades dele, né, esses pais correspondem e aí esse verdadeiro vínculo afetivo vai se desenvolvendo, né, o que vai garantir também as capacidades cognitivas e emocionais da criança, né. Então, quando você tem uma consistência no cuidado, quando você tem sensibilidade, quando você dá respostas, né? Quando o cuidador, o pai, a mãe, os avós, a pessoa que é essa figura de apego, essa figura principal, quando ela dá respostas consistentes, né? Com sensibilidade para essa criança, você contribui para que ela tenha a possibilidade, para que ela consiga desenvolver capacidades cognitivas e emocionais que são extremamente importantes para o desenvolvimento dela. Por isso, um dos pressupostos básicos da teoria do apego, criada por John Bowlby, é de que as primeiras relações, né, de apego, de vínculo na nossa vida, elas são estabelecidas na infância e que essas relações elas vão mudar, elas vão afetar a forma como a gente também vai estabelecer vínculo, não só com os nossos pais, mas com o resto das outras pessoas com as quais a gente convive ao longo da nossa vida. Então isso é muito interessante, o efeito, né, dessas relações iniciais, da forma como a criança é correspondida, da forma como a criança é atendida, se isso gera segurança para a criança, né, se ela é atendida no seu desconforto ou não, isso vai ter um impacto para o resto da vida dela, não é só ali, né, naquele início. Então, tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com a ciência, né, de como a ciência conseguiu pensar sobre isso, de como John Bowlby conseguiu descrever sobre isso e provar com as suas pesquisas. É igual eu falo, né? Às vezes as pessoas falam assim, não deixa ele no colo não, porque vai ficar mal acostumado, como eu dei exemplo no primeiro vídeo. Eu falo, alguém já provou isso? Vocês já acharam algum artigo científico que fala disso, né? Alguma pesquisa que analisou mais de 1000 crianças que foram colocadas no colo e ficaram mal acostumadas? A gente não vai ver essa resposta, não vai encontrar essa resposta, né? Mas a gente vai ver pesquisas que vão relacionar mais de 1000 crianças, né? Muitas crianças que foram observadas, recebendo esse cuidado, recebendo colo, atendidas e o efeito disso na vida delas, né? Então, muitas vezes, como eu falei no primeiro vídeo,
a gente vai ouvir coisas que não tem nenhum fundamento, né? Uma outra coisa muito interessante na teoria do apego é que a criança, né, ela escolhe se identificar, ela escolhe manter proximidade com esse outro indivíduo, né? Dizer do seu desconforto, dizer da sua necessidade para esse outro indivíduo que ela identifica, que ela considera mais apto para lidar com o mundo, porque ela não está pronta para isso, né? Mas ela sabe que tem pessoas que estão, ela sabe que os adultos que estão perto dela, teoricamente, né, estão mais aptos para lidar com o mundo. E é por isso que ela busca esses adultos, né, que principalmente são os pais. Então, essa necessidade de proteção, de segurança, né, esse comportamento que é biológico, que é natural, que é intrínseco, que é esse mecanismo básico, né? A criança já sabe disso desde que ela nasce, né? Talvez até dentro da barriga da mãe ela já sabe que é com aquela pessoa ali que ela pode contar, né? E com o pai também. Então isso é esse comportamento de apego, né? Dessa necessidade de estar próximo, dessa necessidade de se sentir seguro, dessa necessidade de se sentir atendido, é algo que é instintivo e que evolui ao longo da nossa vida, né? Dos nossos ciclos de vida. Uma coisa muito bacana que John Bowlby descobriu também já no final da sua carreira dele é que essas experiências bem iniciais com esses cuidadores principais, né, o pai e a mãe, elas se iniciam ali no início da vida, né, elas se dão no início da vida e que depois essa forma como você se relaciona, esse vínculo que você estabelece, né, vai influenciar nas suas expectativas sobre você mesmo. Então não é só no relacionamento com as outras pessoas e com o mundo em geral, mas também na sua própria personalidade que está em desenvolvimento. Então a criança que é atendida, a criança que é correspondida nas suas necessidades emocionais, né, nas suas necessidades fisiológicas no início da vida, ela constrói algo que representa internamente ela mesma, né? Dependendo de como ela foi cuidada, ela constrói essa representação sobre ela mesma, essa percepção sobre ela mesma, que na disciplina positiva a gente fala tanto assim dessa necessidade tão instintiva, tão intrínseca, que é a necessidade de se sentir aceito, amado, importante, né? Então, se eu sou atendido nas minhas necessidades, eu me considero uma pessoa amada, me considero uma pessoa aceita, uma pessoa importante. Então, a forma como essas figuras de apego se relacionam com a criança fazem com que a criança construa percepções sobre ela mesma e sobre o mundo e sobre as outras pessoas, e como eu falei, vai ter um impacto de como ela se vincula, de como ela vai se relacionar mais tarde, né, com as outras pessoas. Esse sentimento de segurança em relação aos cuidadores, em relação aos pais, né, vai fazer com que ela acredite nela mesma, com que ela se torne independente, com que ela explore a sua liberdade, né? Então cada indivíduo vai formando um projeto interno, uma visão interna sobre ele mesmo a partir dessas primeiras experiências com as figuras de apego. Essa imagem interna que a criança constrói sobre ela mesma e que vai se dar a partir dessas relações, né, bem iniciais com os adultos, é considerada a base para todos os relacionamentos íntimos futuros dela, né? A gente percebe que essa influência já vai aparecer nas primeiras interações com outras pessoas para além dos pais, né? Nos colegas, nos professores, né? nos outros relacionamentos. A criança já vai mostrar como ela consegue estabelecer vínculo, como ela consegue se relacionar com essas pessoas, como o efeito dessas primeiras interações que ela teve ali bem no início, né, da sua vida. A gente vai ver que algumas figuras de apego, né, alguns cuidadores, pais e mães, eles vão estar desatentos a esse estado da criança. E a teoria do apego vai nos mostrar que figuras de apego, cuidadores, pais, mães, né, as pessoas mais importantes ali, principais para a criança, quando agirem desatentas às necessidades dela, aos desconfortos, né, isso pode alterar o desenvolvimento da criança, pode alterar a forma como ela se percebe e como ela percebe os outros.
Então, dentro de uma ideia de um ciclo, né, que a gente chama de ciclo de apego, então a criança ela tem uma necessidade, ela demonstra uma necessidade, ela sente uma necessidade, seja emocional, seja física, fisiológica, e a partir dessa necessidade ela demonstra um desconforto. Quando ela demonstra esse desconforto, ela tem uma expectativa de que ela seja atendida, de que ela seja correspondida. Se o adulto responde a essa necessidade, corresponde a essa necessidade, acontece o quê? Um relaxamento. Então, ufa, aqui eu posso demonstrar as minhas necessidades. Aqui eu posso criar vínculo. Aqui eu tenho segurança. Aqui está a minha base. Então, nesse ciclo é isso que a criança percebe, é isso que a criança conclui. Agora, se isso não acontece, se ela tem uma necessidade, ela demonstra um desconforto e o adulto não responde, né? Aí o que acontece? A criança começa a entrar num processo de estresse, que a ciência vai chamar de estresse tóxico, que ao longo dos anos vai se tornando um estresse tóxico, né? A mesma coisa acontece com os animais. Se ele tem um desconforto, se o animal tem um desconforto, ele demonstra uma necessidade e ele não é correspondido, por sobrevivência, ele vai continuar ali de pé, né? Então é o mesmo que acontece com uma criança que fica chorando, que é deixada chorando, e aí no momento ela para de chorar, ela meio que se acostuma. Por quê? Porque por sobrevivência ela sabe que ela precisa seguir a vida dela, mas por dentro não existe relaxamento, por dentro existe estresse, e não é isso que a gente quer, né? Que as crianças sintam, que as crianças se constituam, porque a gente sabe que nenhum ser humano, né, merece passar por isso, né? Que todos nós precisamos ter as nossas necessidades atendidas, né? Mary Ainsworth, que foi uma grande pesquisadora, uma grande colaboradora das pesquisas do John Bowlby, ela desenvolveu um sistema de avaliação do relacionamento da mãe e do bebê, a partir de várias observações desse tipo de interação, né? E ela chegou a algumas conclusões bem interessantes, assim. Uma delas é que ela identificou dois grandes grupos, né, de crianças, as crianças seguras e as crianças inseguras. E o que ela percebeu? Que as crianças seguras, elas se mostravam confiantes na exploração do ambiente, né? Elas tinham a cuidadora, né, a mãe, como uma base segura de exploração. Então elas, numa sala, por exemplo, que elas eram colocadas com a mãe e com vários brinquedos, essa criança ela olhava para a mãe, tipo, eu sei que você está aqui, que eu posso confiar, que eu estou seguro, então eu vou ali para o resto do mundo explorar, né? E aí elas tinham condição de explorar todo esse ambiente tranquilas, porque elas tinham segurança de que a mãe estava presente ali, de que elas poderiam contar, né? Isso a partir do relacionamento, do vínculo que elas já haviam estabelecido com essa mãe. Já as crianças que ela colocou nesse grupo de inseguras, né? Elas tinham baixa exploração do ambiente, né? Interagiam pouco com as suas mães e buscavam pouco o ambiente também, né? Isso reflete o quanto que quando a criança não tem certeza que ela pode contar com o adulto, ela tem dificuldade de estabelecer esse vínculo com o adulto e também de estabelecer vínculo com o mundo. Então essas observações dela provaram aquilo que a teoria do apego já vinha dizendo. E algo muito interessante que foi observado nessa interação do cuidador, né, e da criança, da mãe e da criança, que tinham essa relação de vínculo e de apego, é de muita cooperação, né, em que a mãe dá instruções seguras, ela monitora a criança, ela está ali próxima da criança, ela encoraja a independência da criança também, mas ela se mantém ali numa posição de que você pode contar comigo, né? Você pode ir, você pode conhecer o mundo, mas eu vou estar sempre aqui, né? E isso fortalece essa criança. Já a criança que é insegura, né? Ela não sabe que ela pode ir, porque ela não. E se ela for e aquele pai e aquela mãe não estiver ali, né? O que vai acontecer? Ela não tem certeza dessa segurança. Por quê? Porque quando ela precisou, porque quando ela demonstrou um desconforto, aquela pessoa não correspondeu
ao desconforto dela, não atendeu à sua necessidade, né? Então ela fica confusa, ela fica nesse estresse que a gente falou, né? Ela se mantém nesse lugar de sobrevivência, mas ela não tem um relaxamento de que tá tudo certo, de que ela pode contar com aquele adulto. Então, para finalizar, eu queria deixar claro que durante a primeira infância, que se dá entre os 0 e os 6 anos, né, esse apego se caracteriza como esse interesse insistente da criança, né, em manter proximidade com uma ou com algumas pessoas que ela seleciona, que ela considera que são importantes, né? Então a criança ela tem uma tendência a usar esses indivíduos, essas pessoas como a sua base, como a sua segurança. Então muitas vezes as pessoas falam assim: Mari, mas eu já dou muita atenção para o meu filho, eu sempre atendo às necessidades dele, eu já correspondo, e ele continua, parece, querendo sempre mais a minha atenção. Sim, vai continuar, porque na primeira infância ele precisa repetir isso, ele precisa ter esse interesse insistente em se manter próximo e se manter vinculado, para que depois ele possa sair, conhecer o mundo e viver independente, né? Então isso vai acontecer de maneira intensa mesmo na primeira infância. Essa criança precisa ter esses indivíduos como essa base de segurança, né, de referência, para depois ela explorar aquilo que é desconhecido, né? E ter certeza que ela tem um refúgio ali nessas figuras de apego, né? Que ela pode buscar segurança nos momentos que ela tem medo, que ela tem insegurança. Então, na infância, o apego é extremamente importante, natural, um mecanismo básico, é instinto, é respeitoso. Então, tá tudo certo, gente. A criança, né, estar apegada, desejar ficar sempre perto, né, ter todas essas necessidades de proximidade com o adulto, e também tá tudo certo o adulto se sentir apegado. A criança, não tem nada de errado nisso. Isso é que é o natural nosso, que é instintivo, que é o nosso mecanismo básico, e é isso que vai dar base para as nossas relações no futuro, como eu falei anteriormente, e por isso que é tão importante que a gente seja respeitoso, que a gente entenda isso, que a gente conheça esse processo. Eu tenho certeza que depois dessa aula, você já vai olhar para o seu filho e já se relacionar com ele de forma diferente. Depois dessas 2 aulas, eu tenho certeza que você já vai abandonar aí os preconceitos, as inseguranças, os medos que você já alguma vez sentiu por influência externa e essas opiniões não fundamentadas, tá bom? Eu espero ter enviado para você aí pontos de luz sobre esse tema. Até o próximo vídeo.